Olá, aqui é o pastor Miranda Machado e hoje nós vamos reagir a respeito do áudio que vazou e viralizou numa divulgação ilegal da Polícia Federal, que apreendeu o celular do pastor Silas Malafaia, como prendeu o bloco de anotação, o seu passaporte, tudo por ordem de Alexandre de Moraes. E nós vamos reagir à fala do pastor Silas Malafaia dirigida ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir, então, o que ele diz e vamos analisar. Aqui está. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo. Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. O que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo está na tua mão. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dele um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um... O cara tá sendo contra você, essa fogueira de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí. Vou dar parabéns a ele também. Vambora. A faca e o queijo está contigo. Deus está contigo, compadre. Eles estão ferrados. Bom, aí está um pedaço da fala, né? E você observou algumas coisas que o Brasil todo e todos que ouvem, obviamente, estão analisando. Eu quero destacar primeiro a forma com que o Silas Malafaia está se dirigindo ao presidente. Devemos considerar, primeiro, a ilegalidade da divulgação. Segundo, é algo secreto, é algo pessoal, é particular, é privado, né, e não deveria ter sido divulgado. Mas a forma com que ele fala diferencia muito daquilo que qualquer um que conhece a palavra de Deus, conhece a Cristo Jesus, espera, não só de um pastor, mas de qualquer pessoa que nasceu de novo, qualquer um que se converteu. Nós temos que negar a nós mesmos, temos que nos policiar nós mesmos para sermos aquilo que somos publicamente ou no privado, né? Seja no particular ou no público, sermos servos de Deus e corretos na forma de falar, na forma de nos comunicarmos, até quando estamos indignados. Eu olho para Jesus e eu duvido que Jesus, no privado, teria esse tipo de palavras. A forma, estou falando sobre a forma. Quero dizer também que eu conheço o pastor Silas Malafaia, não sou muito próximo dele, mas já participamos de alguns encontros, né? Por exemplo, já participamos de debates em rádio, uma vez eu também o conheci pessoalmente num projeto de recuperação de viciados em drogas, tinha alguém da família dele, ou próximo à família dele, na verdade, próximo a um pastor que era onde ele congregava, e ele era pastor auxiliar, e eu trouxe ele lá de Além Paraíba para o Rio de Janeiro. Tudo bem. Também conheci muito o pai dele, né, o pastor Gilberto, pessoa muito educada, muito fina. Conheci a mãe, não tão de perto, mas o pai sim, a irmã Silésia, o cunhado. Estive recentemente com o cunhado dele, Gilberto Macedo, viajamos juntos para Ucrânia, para a Romênia, para vários países. Bom, então eu tenho não uma intimidade ou proximidade, mas eu conheço e sei do temperamento dele. O temperamento dele é explosivo, acho que deve ser freado. Agora, vamos ao conteúdo do que ele trata, não só nesse áudio, mas também depois de ter seu passaporte apreendido, ter sido devassado pela Polícia Federal. Eu considero o conteúdo dele perfeito, o que ele fala é perfeito, né? Quanto ao conteúdo, ele está coberto de toda a razão. O que Alexandre Moraes é para mim um juiz, entre aspas, ele não é juiz, né? Mas é alguém que vai fazer a barba com facão, ele não sabe usar, ele não sabe as ferramentas que ele tem na mão. Então ele atropela a Constituição, ele desfaz as leis, ele inventa
figuras jurídicas inexistentes. O Alexandre de Moraes, na minha opinião, destruiu o direito, não só no Brasil, mas ele destruiu os milenares princípios do direito. Ele agride tudo, ele destrói tudo. E eu não preciso xingá-lo, não preciso ofendê-lo, não vou chamá-lo de apelido, reprova alguém chamar de Xandão, não é meu amigo, não vou chamar de Xandão. Você chamaria se fosse meu amigo, não é? Então, é Alexandre de Moraes e acabou. Bom, muitas irregularidades, sem dúvida nenhuma. Então, o conteúdo utilizado pelo pastor Silas Malafaia, eu o parabenizo, ele tem um amplo e profundo conhecimento da Constituição Federal, ele tem de cor decorado os artigos que estão sendo feridos e ele propaga isso com toda clareza, ele já estudou muito a matéria, irretocável em suas análises, não tem o que criticar, pelo contrário, aplaudi-lo pela coragem. Só não precisa ter tanto ódio ou demonstrar tanto ódio, tanta ira. Jesus nunca fez isso. Jesus levou um bufetão quando estava sendo julgado e permaneceu sóbrio. Quando era para ficar em silêncio, ele ficava. Quando era para falar, falava. Quando era para colocar a pessoa que estava julgando contra a parede, ele colocava com sabedoria. O apóstolo Paulo também usou isso. Nunca vi o apóstolo Paulo ter resquícios de coisa semelhante ao que está sendo dito. Bom, também eu repudio a divulgação criminosa da Polícia Federal. A Polícia Federal não poderia ter feito isso. Isso não interessa ao processo, o que ele fez. Isso, aliás, desculpa, interessa ao processo indiretamente, mas não para ser publicado. É lá naqueles inquéritos secretos, ilegais, do Alexandre de Moraes, que são muitos, são vários. Também gostaria de dizer que não só Alexandre de Moraes tem atropelado a Constituição, vários ministros ali têm feito isso. Começou com, nesse novo período, essa gravidade toda que o Brasil se meteu, o Brasil foi para um buraco e não consegue mais sair, é como um caminhão que se atolou e não consegue mais voltar. Vai ter que acontecer alguma coisa. Então, o que houve? Quando do impedimento ou do impeachment da presidente Dilma Rousseff, você sabe que foi julgado pelo Congresso Nacional e quem presidia a Assembleia, a sessão, é o presidente da época da Suprema Corte, o STF, Ricardo Lewandowski. E no finalzinho, depois da condenação, depois que estava feita a condenação, acabou, era para encerrar a sessão, encerrar aquele julgamento, uma senadora, Cátia Abreu, fez uma proposta ridícula, errada, totalmente descabida, que era para ter sido rejeitada de imediato pelo presidente. Ele hoje põe a culpa no Senado. O Ricardo Lewandowski diz que a culpa foi do Senado Federal que rachou, destruiu o artigo 52 da Constituição. O artigo 52 da Constituição diz assim, olha, nos casos previstos no inciso 1 e 2, inciso 1 e 2 diz a capacidade do Congresso de julgar presidente, vice-presidente, senadores, etc. Então, eu me refiro a julgar o presidente, que era o caso. Então, nos casos do inciso 1, que trata, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, presta atenção, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Presta atenção, a perda do cargo com inabilitação. Presta atenção nisso, perda com. É como se fosse café com leite. Você vai num bistrô ou num restaurante ou num bar e pede, me dá uma média de café com leite. Então, o atendente traz e você diz, eu não quero leite. Aí o cara diz, você me pediu café com leite. Sim, eu pedi café com leite sem leite. Aí você vai dizer, mas isso é uma loucura. E eu vou dizer, essa loucura que Lewandowski e o Senado cometeram. Por culpa do Lewandowski. Eu já presidi mais de 1000 assembleias. Cabe ao presidente rejeitar qualquer proposta absurda ou incoerente. Ele não fez isso. Então, a destruição da Carta Magna, da Constituição Federal, começou com Lewandowski. A partir daí, Alexandre de Moraes criou a figura do flagrante eterno, absurdo. Ele mandou prender em flagrante delito o Daniel Silveira com mandado de prisão. Qualquer criança que está estudando direito sabe que isso não existe. Não existe mandado de prisão flagrante. Se é flagrante, não tem mandado de prisão. Absurdo, é um ignorante jurídico. Essa é a verdade.
Eu sou advogado há quase 40 anos. Então é um absurdo que esse homem nasceu no dia 13 de dezembro de 1968, o dia que foi decretado o AI-5, parece que casou bem com as ideias. É um ditador, um tirano, não tenho a menor dúvida. Aí ele também criou a figura da onipresença. Esse meu áudio pode ser considerado um delito cometido dentro da sede, esse meu vídeo, desculpa, dentro da sede da Suprema Corte. Você acredita? Então ele pode ir para o mundo inteiro, para todos os lados, as prefeituras, 5.570 no Brasil. Eu estou presente em todas elas, estou presente no governo, estou presente nas favelas, estou presente nas creches, estou presente nos hospitais, estou presente no Supremo Tribunal Federal. Ele chama para lá, traz para lá, ele vai me julgar que eu não tenho direito a recurso, a defesa, porque ele faz tudo do jeito que ele quer. Então é um absurdo. O Brasil vive hoje num estado de exceção, sob uma ditadura não plena, porque é como se fosse o Fla-Flu. O lado do Flu tem liberdade perfeita, total. Ele pode fazer o que quiser, não tem problema nenhum. Tem democracia do lado do Flu, mas do lado do Fla, não. Do lado do Fla, quem fala é condenado, quem fala é preso, quem fala sofre busca e apreensão, a Polícia Federal chega cedo. Então, com relação ao Silas Malafaia, a forma é reprovável, mas o conteúdo merece todo o nosso reconhecimento e meus parabéns.